Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai dar continuação ao nosso vídeo sobre esteroides anabolizantes e hoje a gente vai estar falando sobre possíveis colaterais e formas de controle através de exames laboratoriais. A gente vai começar falando sobre uma possível inibição do eixo hormonal masculino. Ela pode acontecer tanto pelo excesso de testosterona exógena, inibindo a produção endógena, então o corpo entende que como tem muita testosterona entrando, ele não precisa mais produzir. Pode acontecer também a inibição dos hormônios LH e FSH. Esses hormônios podem ser inibidos tanto pela testosterona, como pelo excesso de prolactina também. Esses hormônios, por sua vez, eles são produtores de testosterona e de espermatozoides no organismo. Pode acontecer também atrofia testicular, por causa da falta de produção de espermatozoides. E por último, a hiperplasia prostática, que pode acontecer devido ao excesso de receptores androgênicos que nós temos nessa região, que pode estar acontecendo uma ligação excessiva tanto com DHT quanto com a testosterona. Outro possível colateral que pode acontecer é a ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária nos homens. Ela pode ocorrer tanto pela conversão da testosterona em estradiol através da enzima aromatase, como também pelo aumento da prolactina. É necessário ainda verificar se realmente está acontecendo uma ginecomastia ou talvez uma lipomastia, que é o aumento do tecido adiposo e não glandular. A ginecomastia, em sua fase aguda, quando ela é recente, ela pode ser resolvida através de medicação antiestrogênica. Todavia, quando ela é mais antiga, dificilmente ela vai ser resolvida dessa forma. Normalmente é necessário uma ação cirúrgica. Caso se perceba que essa ginecomastia está sendo causada por um excesso de prolactina no organismo, é possível observar se há possibilidade da gente fazer a troca da droga que esse indivíduo está usando. Por exemplo, se ele estiver usando uma Dianabol, que é da testosterona e de seus derivados, a gente poderia trocar por uma estanozolol, que é derivada de DHT, e além de não sofrer ação da enzima aromatase, ela também é redutora de SHBG, por ser uma 17-alfa-alquilada. Um outro colateral pode ser, por exemplo, a calvície, e uma das causas pode ser o excesso de DHT fazendo ligação com os receptores androgênicos do couro cabeludo. Essa calvície ela pode ser controlada por medicação que impede a ação da enzima 5-alfa-redutase, que faz a conversão da testosterona em DHT, ou também pode se verificar se há possibilidade de fazer a troca da droga. Digamos que o indivíduo esteja usando aí uma boldenona da testosterona e seus derivados, ele poderia, por exemplo, trocar por um Masteron, que é também um derivado de DHT e não sofre a ação da enzima 5-alfa-redutase. Nós temos ainda a possibilidade de um excesso de acnes, que pode ser devido à hiperestimulação das glândulas sebáceas pela testosterona. Nós temos também a trombose, que é o excesso de hemoglobinas, que pode levar a coágulos, e em caso de desprendimento destes coágulos, eles podem vir a causar embolia pulmonar. As possíveis causas da trombose podem ser o aumento das hemoglobinas, que podem ser causadas pela estimulação dos receptores androgênicos que existem tanto na medula óssea quanto nos rins. Esses dois órgãos são hematopoiéticos. E tanto o DHT quanto a testosterona podem causar essa hiperestimulação. Lembrando que as mulheres que fazem uso de anticoncepcional têm o seu risco de trombose aumentados. Temos ainda os possíveis efeitos tiroidianos, que aí pode ocorrer um desequilíbrio em todo o metabolismo, tanto nos níveis de colesterol, controle da libido, osteopenia e etc. As possíveis causas podem ser um excesso de TBG, que é uma proteína carreadora dos hormônios tiroidianos, T3 e T4. Ela pode ocorrer tanto pelo excesso de estradiol, que pode ser devido à aromatização, ou pelo uso de anticoncepcional, ou até por ambos. Informamos que esse vídeo foi feito única e exclusivamente com a intenção de informar. Eu acredito que a informação seja a melhor maneira de ponderar os prós e os contras para a utilização de hormônios, e que só um médico poderá te dar a real segurança de fazer essa manipulação hormonal. Exames clínicos e laboratoriais podem ser solicitados pelo médico, tanto no período anterior, quanto durante o período de utilização dos hormônios e também no pós, para que a gente possa verificar todas as alterações que estão acontecendo no organismo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os exames mais comuns. Nós temos aí então o hemograma. O hemograma vai verificar um possível aumento do hematócrito. Lembra que a gente falou que o excesso de hemoglobinas pode causar lá
coágulos que podem se soltar e levar até uma embolia pulmonar, né? O caso da trombose também. Então, o hemograma seria para verificar se está tudo ok nesse sentido. Depois nós temos o exame de colesterol total, HDL e LDL. Normalmente os esteroides anabolizantes tendem a aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, e baixar o HDL, que é o colesterol bom. Por isso é importante a gente estar sempre verificando como é que estão esses níveis, se estão em equilíbrio. Depois nós temos ainda gama-GT, TGO e TGP. Esses exames são para verificar a função hepática, que é principalmente prejudicada por aquelas drogas 17-alfa-alquiladas, as drogas orais. Então, nesses casos, né, dessas utilizações, é mais importante ainda a gente dar uma verificada em como é que está a nossa função hepática. Ainda temos os exames de esteroides, né, testo total, testo livre, LH, FSH, DHT, prolactina e estrógenos. Todos esses exames que a gente falou bastante aí nos vídeos. Vai fazer a verificação desses hormônios gonadotróficos, né, e que influenciam no eixo hormonal e em mais diversas funções do organismo. Então, o eixo hormonal masculino, que pode ser inibido, a gente vai verificar como é que ele está através desses exames. E nós temos ainda o TSH, que verifica a função tireoidiana para ver se está tudo ok com o nosso metabolismo.